Bom, então hoje, dando sequência ao nosso livro, né? Nós estamos no livro Renúncia. Hoje vamos iniciar o quinto capítulo, o capítulo que se chama Na Mocidade, na Infância de Alcione. Nós terminamos o capítulo, né, onde foi a grande mentira, né, foi elaborada e instalada ali, então que promoveu o afastamento verdadeiro entre a Madalena e o Cirilo. Então, a Susana vai agora procurar o Cirilo, né, se aproximar dele, e o Antero de Oviedo consegue fazer com que a Madalena saia de Paris, vão para Versalhes, com a ideia depois de ir para a Espanha e, se possível, para a América do Sul, né, a intenção do Antero. E a Alcione tinha acabado de nascer no final do capítulo anterior, e inclusive quando a Madalena se dá conta da situação, né, da morte do Cirilo, a suposta morte do Cirilo, a morte do pai, a morte da mãe, ela entra numa fase de uma depressão ali e pensa até em tirar a vida, mas é no momento em que a Alcione chora e o crucifixo acaba da mãe dela acaba caindo no peito e então ela acorda, né, desse desvio ali de vibração e percebe que na verdade ali ela nunca mais vai desistir, né? Vai cuidar da Alcione. Então vamos começar a partir daqui. Na infância de Alcione, estabelecido o acordo de transferência à Espanha, na expectativa de possível viagem à América do Norte, Antero de Oviedo resolveu os negócios pendentes, conseguindo apurar consideráveis recursos para encetar nova vida. Madalena Villamil, mantendo rigoroso luto, aguardava paciente o curso dos acontecimentos. A dedicação de um médico da corte, lá em Versalhes, né, porque era a cidade onde viviam, né, as pessoas da corte, então um médico da corte restituir-lhe, em parte, o movimento dos pés, sem poder, contudo, caminhar muitos passos. Mesmo em casa, era não raro obrigada a se arrimar em dolores, sempre que teimava em permanecer de pé por mais tempo. A dor constante dos tornozelos havia desaparecido, e isto já representava grande consolo. Continuava usando as fomentações receitadas, com enorme esperança de completa cura, e encarava a partida resignadamente, como providência inevitável na sua condição de viuvez. Interpelada por Antero relativamente à cidade espanhola em que preferia residir, e tratar-se até que pudessem visitar a América distante, escolheu Ávila, pelo doce atrativo que essa cidade sempre exercera em seu espírito. O sobrinho de Dom Inácio concordou satisfeito, alegando que a região de Castela Velha lhe facultaria bom emprego de capitais, e mais por temor de conhecidos, que por conveniência deliberou que a jornada não se faria pelos portos do Atlântico, mas pelo Mediterrâneo, obrigando-se os viajantes à verdadeira excursão por terra até ao sul da França. Então, já que eles iam para Ávila, porque ele deu a opção até para Madalena escolher, né, fazendo os gostos dela, mas com medo de encontrar com algum conhecido, ele resolveu fazer o caminho mais difícil, para que ninguém, né, viesse encontrar com eles e descobrir que então a prima ainda era viva e que pudesse então desmentir tudo, principalmente com relação à família do Cirilo. A viagem na direção de Marsella foi difícil e penosa, não obstante Antero de Oviedo fazer o possível por demorar-se com as três companheiras nas cidades mais interessantes, a título de entretenimento e repouso. Então, né, tanto a Madalena quanto a Alcione, agora que tinha nascido, né, e mais a Dolores, que era a serva. Então, o Antero tentou até fazer uma viagem mais agradável, apesar das dificuldades pelo trajeto.
Da janela dos carros, sempre trocados em cada posto de muda, Madalena contemplava os campos de França, tomada de imensa saudade e dando a impressão de que regressava ao berço natal, como alguém que se sentisse perseguido pela realidade cruel depois de um sonho bom. Então a sensação de Madalena não era boa, né? Era que realmente estava deixando uma vida bela para trás e indo para o inevitável, mas com muito desgosto. Imagina, tinha acabado de perder praticamente todo mundo da família dela, que era mais importante. Depois de muitos dias de jornada, defrontaram o antigo porto vizinho da Catalunha. Aí descansaram 2 semanas, tomando em seguida um navio confortável para a época que os conduziria a Valência. Uma vez acomodados com imensos sacrifícios para Madalena, que se amparava em dolores, sustentando a filhinha ao colo, eis que Antero reencontra velho amigo da infância, abraçando-se ambos com ruidosa alegria. Federigo Izaza e o sobrinho de Dom Inácio, depois de muito conversarem sobre inúmeros problemas, como só acontecerá conhecidos que se não veem há longos anos, passaram a tratar do regresso do fidalgo à Espanha. Antero confessou o intuito de mobilizar os capitais trazidos da França na perspectiva de bons negócios. Isaza, sem que ele percebesse, tem estranho brilho nos olhos argutos e exclama: Pois veja que feliz acaso nos aproxima. É que tenho justamente em mãos o melhor negócio dos últimos tempos. Então esse Federigo Isaza, né, é um conhecido de infância do Antero. Os dois são muito próximos, né, e fazia tempo que não se viu. E a conversa vai, né, principalmente para a questão dos negócios. E o Isaza vê uma oportunidade, né, talvez com um certo desejo, né, de fazer um brilho com relação aos poderes materiais, né, à riqueza. Ele vê no Antero de Oviedo uma possibilidade. Não totalmente com segundas intenções, talvez ele realmente fosse querido, né, do um para com o outro, mas ele com certeza visa a questão do dinheiro que o Antero de Oviedo trazia. E aí propõe, fala para ele, né? Puxa vida, então eu tenho um dos melhores negócios dos últimos tempos. Como assim? Interroga o rapaz curioso. Conheces o mercado de escravos para as colônias estrangeiras? Então, aqui a gente começa também a tomar conhecimento, né, de como, porque a gente tem tão distante essa história, né, da escravidão. A gente sabia que os escravos eram trazidos para cá, foi uma fase triste da humanidade. A gente sabe também que isso existia muito antes de se descobrir a América, né, o Brasil e tudo mais, porque eles já escravizavam, mas nessa fase da humanidade isso foi muito intenso. E a gente não para pensar que muitos de nós podemos ter nos envolvido com isso. E aqui uma oportunidade da gente ver uma situação como essa. Alguém que vê no trabalho, né, com relação a pegar escravo, levar escravo, oportunidade de enriquecimento. Em face da atitude de estranheza do interlocutor, Federigo prosseguiu animadamente. Então, propondo, ele estranhou, né, o Antero, e aí o Federigo explicou. É uma negociação mais rendosa nos tempos que correm. Como não ignoras, o novo continente necessita do braço escravo. Os imigrantes da Europa não poderiam atacar sozinhos o desbravamento do solo. As epidemias, as dificuldades, as florestas inóspitas destruiriam os organismos delicados. E com alguns navios e poucos homens de confiança, é possível obter uma fonte de lucros opimos, com um esforço quase insignificante. Então era uma oportunidade de trabalho para ganhar dinheiro fácil, relativamente fácil, né?
desde que você não tivesse um peso na consciência com isso, muitos entraram nesse tipo de mercado, né? Mas como? Inquiriu o outro. Bastam algumas naus corajosas que visitem periodicamente a costa da África. Apenas isso? Nada mais. A troco de pequeninas bugigangas, conseguimos elevado número de selvagens que, sem embargo do cativeiro, passam a gozar os benefícios da civilização. Então, olha a forma de pensamento, né? Como se fossem selvagens mesmo, e como não convivem dos benefícios da civilização, atrai como iscas, né, com algumas bugigangas, e apesar da escravidão, mas achando, contemporizando, né, arrazoando, falando que era um benefício que estava sendo levado para eles, supostamente, né? Mesmo que sob cativeiro, mas pelo menos eles iriam desfrutar da civilização, dos benefícios da civilização. De modo que, explicava Isara na atitude egoísta do homem que deseja mascarar propósitos execráveis. Além de vingarmos transações lucrativas, ainda espalhamos numerosos benefícios entre os negros bárbaros de costumes primitivos. Depois de uma pausa, entrava em outros pormenores. Acredito que chegas à Espanha em momento azado aos teus interesses, porquanto eu e meus irmãos necessitamos de um sócio capitalista para incremento de grandes iniciativas. Dispondo apenas de um navio, temos perdido ótimas oportunidades nos mercados mais rendosos. As colônias inglesas, francesas e portuguesas são grandes centros de consumo. E o astuto amigo passava a minudenciar e encarecer a importância de lucros tão fáceis, seduzindo o companheiro para o risco das largas aventuras. As palestras renovavam-se durante toda a viagem, e quando desembarcaram em Valência, Antero de Oviedo já estava convencido das vantagens do tráfico negro, decidido a entrar na empresa com todos os recursos disponíveis. Obrigado a conduzir o pequeno séquito até Ávila, despediu-se do amigo com a promessa de se encontrarem no mês seguinte, para tomar as providências definitivas. Então, assim começaram a vir, né, os primeiros negros, ou, na verdade, dando continuidade aos primeiros escravos negros, que nós temos hoje aqui como, inclusive, os precursores da civilização, que hoje reside aqui no Brasil, né, e na América de uma maneira geral. A reduzida caravana descansou alguns dias antes de atravessar o Aragão, em demanda das regiões de Castela Antiga. Mas no fim da segunda semana de permanência na Espanha, instalava-se em modesta vivenda a 3 quilômetros das portas da cidade, onde Madalena recebera a melhor educação num estabelecimento religioso das Carmelitas. A paisagem não era bela. As águas do Adaja vinham fertilizar a terra empedrada com minúscula corrente roubada ao leito do rio, e algumas árvores frutíferas mitigavam a aridez do solo. Não fora uma casa nobre, próxima, uma casa grande próxima, em que o poderoso senhor Dom Diego Estigarribia movimentava grande patrimônio rural, e o modesto sítio mais se assemelharia a lugar malsinado em abandono. Então é o lugar, na verdade, onde a própria Madalena tinha crescido na sua infância, né? Recebido inclusive a sua educação. Mas como ele está dizendo aqui, descrevendo, né, Emmanuel, se não fosse uma mansão ali perto, parecia que era um lugar mal abandonado, né? Abandonado e com uma sina ruim. Antero, porém, adquirira-o em definitivo, oferecendo-o à prima,
que recebera a dádiva com satisfação justa e sincera. Ao fundo da paisagem repontavam as torres das velhas muralhas da cidade, formosa, e os bronzes dos seus templos românticos enchiam o ambiente com seus dobres impregnados em dolorosas evocações. Nos primeiros dias, Madalena Villamil não saberia explicar a sensação de tristeza que intimamente a empolgava. Observava o casario à distância, experimentando impressões indefiníveis. Aquelas muralhas antigas, com as suas 86 portas originalíssimas, falavam-lhe a alma sensível. Sentia-se encarcerada, presa de receios estranhos, num conjunto de sensações amargas que a desolação da terra empobrecida mais acentuava. Uma vez terminados os serviços da instalação, Antero viajou para Madrid. Então, Antero comprou essa propriedade e deu para a prima, para que ela ali, então, ficasse. E foi para Madrid, a cuidar dos novos interesses. O rapaz, entretanto, fora das disciplinas a que o submetiam os protocolos franceses de Versalhes e Paris, e sem a assistência afetiva de Dona Margarida, que se desvelara maternalmente pela sua pureza de hábitos e de caráter, entregou-se logo do primeiro contato com a capital espanhola a perigosas dissipações, com lamentável ausência de escrúpulos. Então, ele, na verdade, perdeu, né, uma certa referência de postura social e até de conduta moral que a própria tia, né, impunha com relação ao seu espírito. Então, ele era um espírito talvez mais libertino, mas que era segurado por isso. E agora ele se via na ausência desse freio. E então, chegando em Madrid, se entrega aos abusos sem escrúpulos. Federico Isaza, de posse da presa fácil, conduzia o dia a dia ao total esquecimento de suas obrigações. Assim, empregou a maior parte da fortuna nas aventuras do tráfico negreiro, assinando compromissos de vulto com agiotas e financistas astuciosos e inflexíveis. Como se desejasse desforrar os dias lúgubres da epidemia parisiense, lançou-se a noitadas alegres, cheias de prazeres e de vinhos caros. Quer dizer, então, também, de certa forma, a se desfazer da impressão ruim, né, dos tempos ali da varíola, né, da epidemia que eles tinham acabado de passar, e se perdeu. A princípio, recordava a prima e o ardor da paixão que o levara a participar de um crime, mas com o egoísmo próprio da criatura humana, lembrava que Madalena continuava doente, incapaz de algo deliberar em consciência. Tentar impor-se à prima enferma figurava-se-lhe extrema covardia. Era mais nobre aguardar ensejo adequado e até que o ensejo chegasse, ei-lo entregue às volúpias de gozos fáceis e aventuras perigosas. Então, por mais que ele tivesse feito aquilo que fez com a Susana, né, rapidamente, como na verdade ele se vê numa situação que a Madalena ficou com sequelas, então enxerga ele meio como uma doente, se esquece meio que rapidamente do foco principal da sua decisão e vai atrás, como fala, né, característico do espírito egoísta humano, né, então vai se preocupar com ele. Havia um mês que se ausentara a filha de Dom Inácio, no entanto, apesar da monotonia do seu pedaço de campo, procurava encarar as dificuldades com o heroísmo das almas crentes. O primo não lhe havia deixado maiores recursos, mas ainda assim estava satisfeito. No íntimo, chegava a estimar aquela ausência. Quer dizer, no fundo, ela até gostou do fato do Antero de Oviedo ter ficado distante e por algum tempo, né?
compreendia bem os olhares que o rapaz lhe dirigira em todo o percurso da longa viagem. Concluía mesmo, considerando as suas atitudes silenciosas, que a moléstia era o seu maior escudo e o melhor antídoto dos seus propósitos inferiores. Subjugada pelo mal-estar da extrema dependência em que se encontrava, certo dia dirigiu-se a Dolores, encarecendo o valor de um trabalho mais intenso na vivenda empobrecida. Então, esse também é um padrão de um espírito jamais alinhado com os princípios cristãos, né? Então, essa que é a Madalena, que é Alba Lucínia, lá do livro 50 anos depois, que já tinha uma certa bagagem moral, mas ainda muita coisa de um certo egoísmo, um certo orgulho que carregava, que era a pedra de tropeço ainda dela, né? Vejam como nessa nova encarnação a vida impõe dificuldades que não são para o prejuízo dessa alma, né? São, na verdade, servem como estímulos ou oportunidades de testemunho que ela vem mostrando que está aprendendo. Então, como fala, né? Ela encara toda a dificuldade como um verdadeiro espírito crente, né? Cristão. Então, agora, numa propriedade aparentemente tão triste, em vez de lamentar, em vez de entrar em depressão, pensa que então vamos fazer algo para melhorar isso daqui. E depois de um mês, então, naquele início, né, fala para Dolores. Então aqui a gente precisa trabalhar um pouco mais para transformar esse local empobrecido em talvez algo mais rico, né, com o poder do trabalho. Poderiam enriquecer o pomar de novas plantas, cultivar legumes para vender. A serva entusiasmou-se. Organizaram projetos de numerosos serviços. O terreno não era fértil, mas possuía bastante água. O trabalho e o adubo fariam o resto. A ideia conferiu a Madalena Villamil novas forças. Andava com dificuldade, mas o desejo intenso de resolver o problema das despesas domésticas triplicavam-lhe as energias. Na casa vizinha, a família Estigarribia podia dispor de servos numerosos, mas a corajosa esposa de Cirilo não queria considerar a diversidade dos destinos, e sim que lhe havia trabalho a reclamar-lhe atenção. Então, é importante a gente observar isso, porque essa é a questão prática para a nossa jornada também, para a nossa vida, né? Então, ela tinha tudo para se fazer de vítima e reclamar. Tudo o que aconteceu no passado, onde ela estava agora habitando, o exemplo de olhar o vizinho e, puxa, ali está cheio de servos, muito bonito, mas ao invés de se lamentar, a vontade de superar, né, a situação fez com que ela então ganhasse forças para isso. Triplicava-lhe as energias, né? Então ela não viu na diversidade queixa, reclamar, mas oportunidade de trabalho. As atividades iniciais custaram-lhe esforços dolorosos. Às vezes era tanta a dor nos pés que necessitava interromper a tarefa para repousar. Todavia, auxiliada pela serva fiel, preparou e adubou o quintal, libertando as árvores frutíferas dos parasitas que as sufocavam. Faltavam sementes e mudas de plantas, mas Dolores, que tinha um gênio alegre e comunicativo, prometeu que as pediria a um dos servos da casa vizinha na primeira oportunidade. Entre os rapazes de cor bronzeada que trabalhavam, invariavelmente, no campo próximo, a jovem desde muito havia fixado um que sempre a observava com atenção. Valeu-se dessa circunstância
e no primeiro ensejo entabulou ligeira conversa com o simpático desconhecido, juntou a tapada que dividia as propriedades. Junto a tapada que dividia, então, na cerca ali, né? Acabou conversando com um dos trabalhadores do vizinho que, de certa forma, olhava para ela de vez em quando, né? Tratava-se de um semi-liberto da família Estigarribia, que chefiava os companheiros de serviço. Ele e os subordinados não eram escravos propriamente, mas haviam nascido cativos em colônia portuguesa. Dom Diego e o filho, Dom Afonso, tinham grandes interesses no tráfico de homens livres e haviam selecionado os melhores operários para os labores da grande fazenda de Castela a Velha. João de Deus, o servo que narrava a Dolores as suas lutas na vizinhança, contemplava a criada de Madalena com expressão de enorme alegria e grande bondade. Atendendo-lhe ao pedido, prometeu as sementes e as mudas, e como dispusesse de folga nos domingos, depois da missa, ofereceu-se para cooperar semanalmente na horta que pretendiam plantar. Com pleno assentimento da filha de Dom Inácio, que lhe notou de pronto as qualidades apreciáveis, o servo dos Estigarribia passou a frequentar a casa aos domingos, contribuindo decididamente para o enriquecimento do quintal. Então, mais uma lição aqui, né? Apesar das dificuldades, quando um espírito, né, se movimenta na direção, né, do trabalho, da esperança, da fé, encontra sempre o amparo, né, através de boas almas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E então foi assim que o João de Deus passou a frequentar a casa com frequência, nos horários de folga dele. Então ele trabalhava no vizinho e no dia de folga estava junto com elas lá ali, né? Madalena, Dolores e Alcino. Horas a fio, João de Deus historiava às duas mulheres o martírio dos cativos nas colônias remotas. Então também olhem que interessante. O Antero de Oviedo, né, com ainda um caráter, né, questionável, vendo, né, a história da escravidão como oportunidade de trabalho e entrando, né, conhecendo essa questão, contribuindo para a escravidão. E agora um escravo também chegando, né, à convivência das mulheres ali e participando a elas da mesma realidade, mas pelo olhar dos escravos agora, e não de quem se aproveitava dos escravos. Elas mal continham o seu assombro. Parecia-lhes incrível houvesse cidades no mundo onde os filhos eram separados dos pais amorosos e vendidos a senhores bárbaros e execráveis. Então elas estavam surpresas, né, com a barbaridade que se fazia, e o primo, né, o Antero de Oviedo, era um desses que já estavam entrando nesse tipo de negócio. O rapaz contava-lhes as cenas bárbaras do tronco, do chicote, a lanhar carnes vivas, das pesadas correntes atadas aos pés dos que tentavam fugir. Aquelas narrativas levavam ao coração da esposa de Cirilo indefiníveis consolos. Então, por que consolo? É claro, porque ela também era uma pessoa sofrida na vida. Mas quando a pessoa vê que existem situações ainda piores do que a que ela vive, então para aquela pessoa isso é um consolo. Fala assim, puxa vida, eu não tenho do que reclamar mesmo, né? Considerava que havia terras onde mourejavam criaturas muito mais sacrificadas e sofredoras do que ela própria. Então essa que é a questão, não que ela achasse um consolo algumas pessoas estarem passando por aquilo, mas um consolo porque ela via que o sofrimento dela era muito pequeno perto do que outros estavam vivenciando, né? Confidencialmente,
João lhes explicava sua condição pessoal. Em verdade, não havia cativeiro ali na fazenda, cumprindo-lhe todavia proceder e agir como escravo dos Estigarribia, se não quisesse voltar à colônia para ser talvez posto a ferros. Quer dizer, apesar dele ser considerado semi-liberto, ele tinha que trabalhar como um escravo. Se ele não obedecesse, ele voltaria a ser, na verdade, um escravo declarado. Ele era, na verdade, um escravo apelidado como semi-liberto. Nada valeriam reclamações, pois Dom Diego era irmão de um bispo assaz poderoso. Conquistara-lhe simpatia e por isso aprendera a ler e contar, assumindo então o cargo de feitor. Para Madalena, essas confidências acarretavam sempre veladas consolações, e foi com bons olhos que notou a crescente afeição do jovem par. Então ela também acabou prestando a atenção, né, na afinidade da Dolores com o João de Deus e, na verdade, viu aquilo com bons olhos. Somente depois de 3 meses de boemia e aventuras em Madrid, na perniciosa comparsaria de Federigo Isaza, voltou Antero à casa completamente modificado em seus hábitos e atitudes. Então, depois de 3 meses, voltou, né? Depois de muita boemia e tudo mais, Antero voltou. Já totalmente modificado, né? Não comentava senão as vantagens do ouro fácil e explanava largos projetos para a aquisição de minas em Potosí. Quer dizer, ele já tinha até visão de onde na América crescer e se enriquecer cada vez mais, né? Então, Potosí, no Peru, ali, né, onde tinham minas de recursos minerais preciosos, que ele então agora estava além da escravidão, querendo, como a ganância faz, né, muitas vezes, querendo cada vez mais o enriquecimento. A transformação da humilde herdade surpreendeu. Quer dizer, ele também não esperava encontrar o que ele encontrou no local onde ele deixou a Madalena. Em todos os recantos havia alguma coisa diferente. Ali a água multiplicara benefícios ao solo. Aqui surgia um canteiro de legumes. Acolá as árvores pareciam mais verdes e vigorosas. Miraculosas mãos haviam tratado a terra empobrecida. Acentuando o quadro agradável, Madalena estava mais bela. Embora lhe pairasse no rosto invariavelmente um véu sutil e de invencível tristeza. Sua saúde melhorara de modo geral. Já podia permanecer de pé mais de 1 hora, sem necessidade de repousar. Consagrava-se ao lar e à filha com heróico devotamento. Antero de Oviedo, contemplando-lhe a afeição de Madonna, sentiu reavivar-se a paixão que o atormentava desde a infância. No segundo dia de sua chegada, procurou entreter com ela afetuosa palestra, minudenciando o êxito superficial de suas transações em Madrid. Enquanto a conversação não se desviava dos moldes fraternais, a prima lhe correspondia de boamente despreocupada em defender-se. Mas, a certa altura, o rapaz fixou nela os olhos brilhantes e disse: Sinto que não devo ocultar por mais tempo as minhas intenções. Suponho poder agora falar do meu imenso amor. A noite já se fechara de todo, desdobrando seu manto de sombras pela paisagem ambiente. Mas queres dizer com isso? Interrogou a prima, adivinhando-lhe os propósitos íntimos. Ofereço-te meu braço forte nas lutas da vida. Seremos felizes, podes crer. Espero consolidar minha fortuna a breve trecho. Meus negócios atuais auspiciam lucros fabulosos. Construiremos um lar repleto de ventura. Não importa o passado, as amarguras vividas. Compreendo como o sopro da adversidade desfez teus sonhos de moça. Entretanto, não julgue ser a única a sofrer.
Sigo-te os passos silenciosamente desde os primeiros albores da nossa juventude. E quando surgiu o intruso Davenport, só eu sei do ódio que me envenenou a alma. Agora, porém, a estrada da nossa aventura apresenta-se plana e livre. Então ele falou com toda a convicção que estava tudo, né, ao seu favor, como se fosse isso também que ela desejasse, né? Ela ouvia-o sem dissimular a profunda surpresa que lhe assaltava o coração. Depois de refletir um minuto, retrucou delicada e firmemente: tua confissão me sensibiliza e, no entanto, essa realidade é impossível, de vez que o verdadeiro amor transcende a todas as contingências do mundo. Minha escolha foi e permanece única, irredutível. O rapaz demonstrou a contrariedade num gesto espontâneo e insistiu. Mas não te consideras liberta pela viuvez? Não seria loucura consagrar o resto da vida ao luto e às lembranças da morte? Para mim, respondeu revelando profunda serenidade. A viuvez significa pesar inconsolável e não disponibilidade do coração. O moço espanhol mordeu os lábios e exclamou desapontado: é quase incrível te proponhas tão absurdo sacrifício por um homem que se ausentou para uma aventura arriscada quase na lua de mel. Mas Cirilo assim procedeu em obediência às circunstâncias imperiosas. Não creio. No entanto, não podes negar a enorme diferença de vantagens entre a corte de Versalhes e a Sorbona. Quer dizer, mostrando que a decisão, né, de Cirilo e do que ele fazia, o próprio Antero de Oviedo, existia uma certa diferença. E aí se defende, né? Mas no caso, tentava explicar o sobrinho de Dom Inácio colérico. Não poderás invocar os salários franceses e sim examinar o problema da dedicação e do amor. Esqueces, entretanto, esclareceu a suposta viúva, que Cirilo tinha pais carinhosos e necessitados, além de irmãos mais novos e carentes do seu auxílio? Fora um crime sequestrá-lo à mãe desvelada, que o acariciara nos braços muito antes da minha afeição? Aliás, ele tudo fez para que o acompanhasse ao continente distante. E tu não ignoras que a enfermidade de mamãe me forçou a ficar em Paris, bem a meu pesar. Cirilo nunca me exprobou essa conduta involuntária e também eu não podia recriminar-lhe o impulso generoso de socorrer os seus. Então, mostrando que, na verdade, realmente as circunstâncias da vida fizeram ele tomar essas decisões. Não foi nenhuma fraqueza de ambas as partes. Os dois se afastaram por observar a necessidade de cumprimento do dever para com os pais, né? Reconhecendo que as armas... Espera aí que eu pulei demais aqui. Reconhecendo que as armas do seu despeito eram inúteis, Antero ensaiou outros argumentos, murmurando com certa ansiedade. Final de contas, suponho que devas ser mais cordata e razoável. É-me impossível transigir no que representa para mim sagrados deveres apenas. Não te apegues a recordações doentias. És jovem e posso fazer-te feliz. Tenho trabalhado a vida toda para realizar o ideal de nossa união. Sonho com um lar ridente e um ditoso porvir. E nem deves perder a esperança de um futuro venturoso, mas há de reformular o objetivo de tuas aspirações. Minha prova conjugal está encerrada. A tua, porém, ainda não começou. A Espanha está cheia de nobres raparigas, e não será difícil encontrares uma companheira generosa e digna do teu destino. É verdade que jamais nos poderíamos unir pelos laços do matrimônio, mas eu serei tua irmã reconhecida enquanto me restar um sopro de vida.
conheço a extensão dos teus sacrifícios por mim e beijo-te as mãos, nada possuindo, entretanto, com que te demonstre minha sincera gratidão. Feliz me julgaria em poder a qualquer tempo dar meus carinhos de mãe aos filhinhos de tua esposa. Deus te ajudará, concedendo-te alguma jovem rica de sentimentos, digna, enfim, do teu coração. Então, polidamente, né, educadamente e com toda a paciência, a Madalena deixou claro que ela não tinha, apesar da gratidão pelo que o primo fazia por ela, não existia a mínima possibilidade de uma união com essas segundas intenções, como ele alimentava. Essas palavras ditas em tom de carinhosa e fraternal sinceridade desarmavam o rapaz, que se sentia enleado nos mais contraditórios pensamentos. Ainda ontem, Madalena dizia insistente nos mesmos propósitos. Adquiri uma casa confortável junto à igreja de São Tomás, a fim de lá te instalar com Dolores e Alcione. Agradeço, Antero, mas a verdade é que não pretendo sair desta chácara. Jesus me facultará um dia os meios de retribuir teus benefícios, pois reconheço que não podemos exigir novos gastos de tua parte. Já temos plantas a cuidar, os pequenos proventos da horta atendem às nossas modestas necessidades caseiras. Como vês, é a ocasião de pensar em ti mesmo, na administração dos teus negócios. Ele compreendeu que a prima preferia renunciar a qualquer nova expressão de conforto para emancipar-se do seu ascendente e manifestou-se presa de incontido despeito. A expressão de ternura foi substituída pela cólera extrema. Então, o típico, né, padrão daquele que quer egoístamente conseguir tudo o que quer, fazendo o papel que for. Então, primeiro, querendo agradar, né? E a hora que percebe que não tem jeito, agindo com violência. Então, agora, toda aquela sensibilidade, né, a ternura foi substituída pela cólera. No íntimo, experimentou diabólico prazer ao recordar o pacto com Susana. Quer dizer, ele sentiu, na verdade, feliz por ter prejudicado a prima daquele jeito, né? Já que ela estava sendo tão insensível com ele, né, da maneira que ele enxerga, então ele se sentiu feliz por ter feito o que fez. Tomava a resistência de Madalena a conta de orgulho feminino, mas essa resistência aguçava-lhe os intentos criminosos de perseguição e de posse. Então, apesar da cólera, ele só tinha cada vez mais, intimamente, uma atração em possuir a Madalena. Aproximou-se mais e teimou ardentemente. Deste-me tuas razões. Defendeste o irlandês intruso e induzes-me a procurar alhures aventura conjugal, mas eu não renuncio. Consente que eu me aproxime do teu coração a fim de te reanimar para a vida. Somos jovens, o futuro nos chama. Entretanto, a um gesto mais significativo, a pobre senhora retraiu-se e falou nobremente. É impossível, e espero que contenhas nos limites devidos. Ainda que a lembrança do meu marido não chegue a demover-te, recorda que a sombra de minha mãe se levanta entre nós. A recordação de Dona Margarida produzira extraordinário efeito. Então, olha como também aqui a participação do alto, né, para intervir. Como ela teve a intuição de falar da mãe, e a mãe sendo uma figura importante de respeito, impondo respeito ao Antero. Então, quando ela falou que entre eles existia a sombra da mãe, Antero, muito pálido, retrocedeu. Porque talvez, daquele momento em diante, ele usaria da força, né? Como se obedecesse a uma imposição do plano invisível. A filha de Dom Inácio, assumindo atitude serena, valeu-se da circunstância e prosseguiu.
Concordo em que os nossos antepassados tenham tido numerosos defeitos, mas não me consta que um Vilamil algum dia houvesse abusado de uma irmã viúva e enferma. Então agora ela pegou na consciência com relação a ele, né? Ouvindo a objurgatória formulada com enérgica inflexão de voz, o rapaz corou e retirou-se para o seu quarto, não sem dizer: mudarás de opinião, mais cedo ou mais tarde. Desde essa noite não voltou a falar dos seus propósitos malsãos. E, embora esperasse a oportunidade de uma capitulação dilatada pelos extremos de uma vida mísera, quão desolada, pareceu desinteressar-se completamente do assunto. Não permanecia na chácara de Ávila mais de uma semana, de 3 em 3 meses. Então agora, depois dessa conversa, realmente, ela conseguiu botar pelo menos uma pedra até então, né, nesse assunto, e agora então ele se dedicava aos assuntos dele em Madrid e tudo mais, e vinha só a cada 3 meses para a chácara ali onde ele morava, onde ela morava, e não passava mais de uma semana lá. Agora fazia questão de corresponder à resistência de Madalena com frieza fraternal. Além disso, os prazeres madrilenos modificavam-lhe os rumos da sorte. As más companhias arruinavam-lhe o caráter. Havia muito dinheiro para os divertimentos licenciosos, mas começava-se a indagar das suas origens. 3 anos são passados, então aqui nós vamos parar, porque já mostrou, né, mais uma etapa dessa jornada, então uma nova fase da vida da Madalena, um limite que ela consegue colocar com relação a essa paixão do primo. Apesar das dificuldades, ela está conseguindo superar, né, as adversidades. E o primo se mergulhando, né, cada vez mais nesse desvio, né, de uma vida totalmente desregrada e entregue às paixões de todas as outras sortes, né? E aí nós vamos então parar por aqui. E aí na semana que vem a gente volta a partir aqui desse breve intervalo de tempo que vai ter na vida deles ali. 3 anos passaram e aí a gente vai dar sequência na semana que vem. Certo? Marco do céu, quanto detalhe. Quanto detalhe, né, Ádila? E é Meu legal que a Deus. gente vai lendo, tem muita coisa que a gente não lembra, né, do livro. Eu não lembro do que ele partiu. É, pois é. Você acredita? Eu não, porque ele parte, não parte? Parte, Então, eu inclusive, não lembro. Eu ele não lembro do que. reencarna nesse mesmo livro, né? Então, Nessa mesma história, ele passa a conviver. Mas só a leitura, né? A releitura, é por isso que a releitura é muito importante, né, Ádila? A, nossa, muito a importante, gente riquíssima. revisitar essas obras, e aí cada vez as coisas vão se encaixando cada vez mais. Alguns esclarecimentos só vêm com esse amadurecimento com o tempo, né? E é tudo muito proveitoso, com certeza. Nossa, muito proveitoso. Nossa, estou aprendendo muitíssimo, Que bom. muitíssimo. Mas Maravilha. não conta do que ele morreu. Logo, logo. Vou Logo, logo. aguardar, vou aguardar. Então É. tá bom, gente. Então, agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade, né? Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Ótima noite. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.